noite! Estamos começando mais um dos nossos cultos semanais aqui da PIB de Cascadura. Hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2024. Já estamos caminhando para o final do ano, não é isso? Daqui a pouco é novembro e daqui a muito pouco é dezembro e nós estamos aqui. É bom retornar aqui com vocês nesses cultos semanais e poder dar essa abertura desse culto, fazer essa parte inicial aqui com vocês. Ficamos um tempinho sumidos aqui por conta de problemas técnicos, mas agora estamos de volta. Eu, o pastor Alex, que vai aparecer daqui a pouco aqui também para trazer a mensagem para você. Nós estamos essa semana encerrando então a campanha de missões nacionais na nossa igreja. A campanha desse ano teve sob o tema Jesus Transforma, e a divisa estava lá em 2 Coríntios 5,17, onde fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Lindíssimo versículo, lindíssima verdade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É tudo diferente, é tudo novo, é tudo maravilhoso na companhia do nosso Deus. E agora, nesse início também de culto, nós vamos recordar 2 hinos oficiais. Eu gosto sempre de fazer isso nas campanhas de missões nacionais, recordar coisas que passaram e que falaram tanto aos nossos corações. Então agora nós vamos recordar 2 hinos. O da campanha de 2023, ano passado, Só Cristo é a Solução, e que tinha um pedaço que falava assim: a urgência nessa obra, vidas há para restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Que essa seja a realidade de todos os servos de Deus. Se unirmos nossas forças, nós levaremos esse evangelho ao Brasil, ao mundo. E depois vai vir o hino oficial de 2021. O tema foi Jesus Cristo é a única esperança. E a música dizia assim: Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida a ele te dará. É o que diz também a divisa desse ano de 2004. Nova vida, nova criatura você é se caminha com Jesus. Então, se você ainda não caminha com esse Jesus, pensa bem, você está perdendo tempo. Vem para uma nova vida. Então vamos agora cantar juntos esses 2 hinos oficiais de 2023 e 2021 e depois o pastor Alex vai estar com a palavra dessa noite. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há para restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há para restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo,
Somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança
meu irmão, olá minha irmã, saúde e paz a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer estar trazendo a palavra aos irmãos. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura e é um prazer estar trazendo uma mensagem para vocês nesse momento. Eu costumo dizer que talvez você esteja me assistindo pela sua TV, pelo seu celular ou pelo seu computador, independente de qual seja o objeto ou aparelho, ou qual seja o momento histórico que você me vê, nós estamos juntos. Estamos juntos através do reino de Deus, um reino de amigos, um reino de irmãos, um reino que celebra e se alegra com a missão que precisa propagar. E é justamente sobre isso a mensagem que eu trago para você nesse momento, é justamente sobre isso a conversa que nós vamos ter aqui. Você me assiste talvez em outro momento da história, mas hoje nós celebramos ao Senhor porque Ele nos concedeu uma missão. Celebramos ao Senhor porque através do seu sacrifício salvífico, do sacrifício que salvou a minha vida e que salvou a sua vida na cruz do Calvário, nós, como Igreja de Cristo, recebemos a missão de espalhar essa mensagem, de espalhar por todos os cantos do nosso planeta, por todas as pessoas que nós conhecemos, a mensagem que Jesus, o Cristo, é aquele que nos salvou e que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Através do sacrifício de Jesus, eu e você fomos transformados por Ele. E aí, nesse momento, nós temos um tom diferente da nossa missão. Nós estamos celebrando, nós estamos nos alegrando sobre falar da missão de um território um pouco menor do que o nosso planeta, mas um território ainda assim muito grande, muito vasto, que é o Brasil. Nós estamos celebrando missões nacionais, então estamos falando sobre levar o Evangelho do Senhor aos 4 cantos do nosso país. E o Brasil é um país muito grande, um país muito múltiplo, muito rico em culturas. A antropologia já concorda que quando falamos sobre o Brasil não é possível falar sobre um único povo, e sim sobre povos. Falar sobre Brasis seria mais correto entender que nós temos multiplicidades de culturas e pessoas espalhadas no território do nosso país. E todas elas precisam receber a mensagem de Cristo. E a mensagem que nós levamos, que é o tema da nossa campanha, é aquela que está estampada no peito do povo batista há alguns anos. É o nosso slogan, um dos nossos slogans principais, uma das nossas marcas de identificação, é a fala de que Jesus transforma. E aí, para pensar sobre essa reflexão, para pensar sobre esse momento, eu escolhi trazer um texto que falou muito ao meu coração nas minhas orações, que tocou muito meu coração enquanto estava fazendo as minhas devocionais, que é não uma carta, mas na verdade a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a igreja em Corinto. Nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 12, vamos ler o capítulo 12 do verso 1 até o verso 10, o primeiro trecho do capítulo, um trecho muito conhecido, muito enigmático, mas que fala muito ao nosso coração e que pode falar muito sobre a transformação que Cristo faz em nós. E nesse momento eu vou estar fazendo a leitura. A minha versão é NVI. Talvez seja diferente da versão que você acompanha ou da versão que você usa normalmente, mas não se preocupe. Ela vai estar sendo projetada na tela e você pode ficar à vontade para estar acompanhando depois ou anotando, separando para acompanhar na sua própria versão, se você assim se sentir melhor. Mas vamos ler o texto, que vai dizer o seguinte: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem não me gloriarei, mas não em mim mesmo, e a não ser em minhas fraquezas.
Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, que texto magnífico! Que texto magistral! Que texto enigmático! O apóstolo Paulo, quando escreve essa mensagem aos Coríntios, ali na igreja de Corinto, para a igreja de Corinto, ele traz um texto que fala muito ao meu coração. Já havia lido esse texto algumas vezes na minha trajetória de fé. Já refleti sobre ele em diversos momentos. Esse texto, como eu disse, é um texto extremamente enigmático. Tem segredos celestiais contidos nessas palavras que nós possivelmente só saberemos na eternidade. Só teremos conhecimento de cada um deles na própria eternidade. E o que mais toca ao meu coração é que a fala de Paulo, por mais enigmática em alguns pontos seja, por mais trazida, cheio de mistérios e segredos celestiais que se tenha aqui nesse texto, nós estamos falando sobre missão. Paulo tenta dar uma ênfase extremamente importante sobre a missão que lhe foi concedida. Paulo explica aqui e fala sobre o resultado da transformação que Cristo fez em sua vida e de como essa transformação direciona um rumo, direciona ele a um ponto de partida e a um norte, a uma bússola que o leva numa trajetória diretamente para Cristo, mas essa trajetória passa pela sua missão. Então é o entendimento de missão de Paulo, o primeiro ponto que eu queria frisar aqui. É extremamente importante e interessante pensar em cada um dos mistérios que é dito aqui. Paulo fala sobre si mesmo, sobre essa experiência celestial de ser arrebatado ao terceiro céu, né, e ver coisas indizíveis, ver coisas que não deveriam ser ditas ou faladas pelos homens, ver algo que nós não conseguimos imaginar, né? E ele não cita exatamente tudo isso, e num primeiro momento acho muito interessante como ele não se revela como aquele que viu cada uma dessas coisas, mas nós podemos interpretar isso justamente pelo texto, quando ele fala sobre não se gloriar sobre isso, mas se ele assim o fizesse, não teria o menor problema, pois aquilo era verdade. Então ele estava dizendo que ele era esse homem. Nós entendemos que é Paulo o personagem que é levado por Cristo a um lugar onde nós ainda não estamos ou ainda não vemos, mas um dia chegaremos, entenderemos cada uma dessas coisas. Mas Paulo aqui fala sobre a importância de cada uma delas e sobre o entendimento de que elas são algo que o direciona a celebrar ou a levar a Cristo. Quando ele fala sobre não se gloriar, ou quando ele fala sobre não exatamente se ensoberbecer por nenhuma delas, ele fala sobre isso dentro do seu aspecto e dentro da sua postura, do entendimento de que aqueles que o escutam precisavam somente ouvir a sua mensagem, precisavam somente ouvir aquilo que Cristo tinha a dizer a cada um deles. Paulo está dizendo que ele prefere não ser quem ele é, ele prefere não ser o homem que teve a revelação
de coisas miraculosas e celestiais, para que simplesmente as pessoas possam dar atenção somente às coisas que estão sendo ditas por ele, as coisas que eles verão através dele, que são as ações que Cristo realizaria através dele. E eu acho muito interessante quando nós pensamos sobre isso, porque Paulo fala justamente isso, sobre quando nós entendemos o resultado da missão. O resultado que não é o fim final da missão de Paulo, mas o resultado sobre a feitura da missão, o resultado sobre o caminho que Paulo precisa traçar. Quando ele fala sobre o seu espinho na carne, que nós não temos exatamente uma conclusão sobre o que era. Alguns vão dizer que Paulo possivelmente estava ficando cego, alguns vão dizer que Paulo passava por algum tipo de necessidade, mas nós entendemos que o resultado da missão, o resultado daquilo tudo que ele passava, tinha a ver com esse entendimento, tinha a ver com esse entendimento da importância da mensagem que ele carregava, e tinha a ver com algo que era muito, muito, muito maior do que tudo isso, irmãos. E aí esse sim, o meu terceiro ponto, e o que nós mais vamos falar sobre, que é o resultado, ou na verdade, como é parte do processo de ser transformado por Jesus. Paulo está explicando aqui, não só de uma forma categórica, mas também de uma forma exemplificante de como foi o seu processo de transformação por Cristo. Como foi um processo que o levou a grandes alturas, até o terceiro céu, até ver coisas que muitos sonham e muitos pedem, mas pouquíssimos conseguiram, e somente Deus o sabe quem os foram. Numa experiência que ele mesmo não consegue identificar se dentro do seu corpo ou fora do seu corpo, mas ele viu tudo isso para que ele pudesse propagar a missão, para que ele pudesse ser transformado internamente. Mas Paulo também vai expressar sobre as necessidades que se existe quando nós somos transformados por Cristo. Porque vai ser esse mensageiro de Satanás, que seja o que for, uma fraqueza, um desafio, ou alguém que se levanta contra ele, o próprio povo judeu, talvez, que tanto perseguiu o missionário do Senhor. Ele fala sobre como o resultado de cada uma dessas coisas e cada uma dessas aflições e lutas também tem a ver com a transformação em Cristo. Paulo, em diversos momentos, vai falar de como sua carreira, que é extremamente bem sucedida como missionário, mas extremamente desastrosa como ser humano, que sofre diversas perseguições, tentativas de homicídio, prisões e outras coisas desse gênero, como tudo isso tem a ver com viver a Cristo, como tudo isso tem a ver com a ação de Cristo em sua vida. Porque de forma magistral, irmãos, Paulo vai nos esclarecer que através da sua relação com Cristo, Cristo vai mostrar a ele que o mais importante não é o mundo terreno. O mais importante não são as fraquezas que nós temos. Pois independente das fraquezas, independente da angústia, independente dos nossos limitações e erros, os poderes do Santo Espírito do Senhor que habitam dentro de nós se aperfeiçoam exatamente nessas fraquezas. É exatamente nos nossos pontos fracos aonde Cristo realiza a maior transformação. É exatamente nas nossas características que mais nos assombram que Cristo gera a maior transformação. Paulo era um homem extremamente sábio, era um homem de autoridade, um homem de reconhecimento por sua sabedoria. Paulo era um homem que tinha acesso a qualquer lugar, cultura e terra que ele quisesse. E é através da transformação de Cristo que ele se reconhece como alguém que é perseguido em qualquer lugar que estivesse. Alguém que não deveria mais ser reconhecido por nada, por nenhuma de suas palavras,
e sim ter o reconhecimento àquele que o concedia as palavras, que era o Senhor. Então é justamente através da ação e da transformação de Cristo que o poder de Cristo se aperfeiçoou nas fraquezas de Paulo, nas fraquezas que muitas vezes nós achamos que são o nosso maior ponto forte, que na verdade são o que mais nós precisamos abrir mão diante do Senhor. Então, que na palavra que você recebe nesse momento da minha pessoa, possa tocar o seu coração o entendimento e a oração ao Senhor sobre o que precisa ser transformado em você, para que Cristo possa permanecer, para que Cristo possa brilhar, para que Cristo possa ser levado àqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora eu sei o que tens a dizer e eu creio nisso também. Basta minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Queridos irmãos, saúde e paz.
Como é bom saber que Deus cuida de nós em todos os momentos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu espero que você, querido irmão, você, minha irmã, os amigos que nos acompanham, possam sempre viver na dependência do Senhor, um dia de cada vez, sabendo que o Senhor nos conduz em vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se você está me vendo, você teve um dia, você está vivo, tem esperança, lutas, dificuldades, tempestades, momentos de bonança, de descanso, mas nunca esqueça de adorar o Senhor. Nunca esqueça de confiar no Senhor. Como Deus falava através do profeta Jeremias, né? Não confie na sua sabedoria, não confie no seu dinheiro, na sua riqueza e muito menos na sua força. Confie no Senhor, que Ele é o justo juiz. Hoje é quarta-feira, última quarta-feira do mês, dia 30 de outubro. Aleluia! O ano está acabando e pela graça do Senhor a gente vai vivendo um dia de cada vez. Você pode ver aí a Rose lendo texto, dirigindo, ouviu louvores, músicas de campanhas de missões anteriores. Estamos finalizando a campanha de Missões Jesus Transforma. Finalizamos com alegria, mandando informações e sempre estimulando você a investir na obra missionária para a honra e glória do nosso Deus. Você pode ouvir aí pastor Alex, que fazia um tempo que também não pregava, trouxe uma mensagem falando sobre o espinho na carne de Paulo. Os desafios que todos nós vamos vivendo e o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí a gente precisa viver na dependência do Senhor, sabendo que Ele cuida de nós em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor pela PIB de Cascadura, você que é membro ativo. Estamos ali vivendo um tempo de alegria, de paz, de avivamento. Você que é nosso amigo, nos acompanha, está sempre orando pela nossa igreja, estamos seguindo em frente. Estamos no finalzinho do ano e falando de dinheiro, se você é membro da igreja, não deixe de ser fiel no dízimo e na oferta. Você que acompanha a gente, mês que vem a gente paga a última parcela das cadeiras, da grande reforma que a gente fez lá na igreja, com muito sacrifício, mas Deus enviou todos os recursos, porque a obra é dele, e a nossa igreja ficou bonita para os 90 anos, e se Deus permitir, celebraremos dezembro, dia 18 de dezembro, uma quarta-feira, os 91 anos da PIB de Cascadura, e iniciando um planejamento estratégico para o centenário, aleluia, 2033. Nossa, mas pastor, está longe? Está nada. Está pertinho, temos muitos desafios no nosso bairro, na cidade, no Brasil e também no mundo todo. Na semana passada eu dei uma notícia boa para vocês de uma vitória que a nossa igreja teve, não é isso, num processo criminal contra a igreja, foi extinto, foi arquivado e quem estava lá querendo arrumar um dinheiro da igreja perdeu e teve que pagar as custas do processo. E essa semana te trago uma nova notícia. Vencemos outro processo. Aleluia por isso. Você que é membro da nossa igreja. Dessa vez quem perdeu foi Haroldo Pereira, né? Que estava liderando esse golpe na igreja, queria ser o presidente da igreja, juntamente com outras pessoas. Queria R$80 mil de indenizações por danos morais. Pela glória do Senhor, o juiz sábio interpretou corretamente todas as coisas e na sua decisão que ele indeferiu o processo, tirou a Milena como ré, deu extinto o processo da Milena como ré, a maior covardia que fizeram com a minha filha, né? Eu espero que a filha dessas pessoas, as filhas, os filhos dessas pessoas que fizeram tanto mal à igreja e tentando destruir meu ministério, eles não sofram o que os meus filhos tiveram que ver e a minha filha sofrer processos. Deus cuida de tudo. E aí o juiz deu improcedente, né, doutor Guilherme Pedrosa Lopes. E muito simples, a Assembleia é soberana. E quando a maioria toma uma decisão, tem que ser cumprida. Infelizmente as pessoas quando perdem os seus votos, quando são maduros se juntam, quando não são maduros ficam arrumando problemas. Então, louvado seja Deus pela primeira igreja batista de Cascadura, que foi liberta de um jugo farisaico de anos. Vai ter que pagar R$8 mil de custas processuais e mais taxas. Deve estar com dinheiro. A glória
a esposa dele, vai perder também. O processo é o mesmo, copia a cola. Mais R$8.000, 16 mil. A Célia Navarra, que é o mesmo processo, vai perder também, mais 8 mil. E aí vai aumentando o dinheiro. A Célia Navarra, todo mundo sabe, era a líder, a mentora disso tudo. Vaidosa, narcisista e muito manipuladora. Não conseguiu dar o golpe na igreja. Aleluia por isso. Por quê? Porque a igreja vive na verdade de Cristo. Então eu compartilho essa alegria com vocês. É uma pena disso, que as pessoas se acham donas da igreja e querem, através de esquemas, tomar o poder na força. Mas Deus cuida de todas as coisas, né? Então Haroldo e Glória, que nem batistas são, eles sabem disso. São pentecostais, nenhum problema, vai para a Assembleia de Deus. Quem é batista tem que estar na batista. Quem é da presbiteriana tem que estar na presbiteriana. Quem é metodista, na metodista, e assim funciona. E quando eu cheguei lá em Cascadura, até literatura presbiteriana tinha na escola bíblica dominical. Queridos, vamos caminhando pela fé um dia de cada vez. E aí, Haroldo e Glória já tinham sido excluídos e expulsos lá de Tomás Coelho, vieram para Cascadura. Há 2 anos receberam essa carta em mãos e agora estão lá na suburbana. Vamos ver quanto tempo eles vão ficar por lá e o que eles vão aprontar para também serem convidados a se retirar de lá. Aguardem o que eu estou falando, se isso não vai acontecer. Agora, diante disso, queridos, diante dessa situação toda, a PIB de Cascadura, atualizando os valores, já gastou R$80 mil com assessoria jurídica. As pessoas vão lá, falam um montão de mentiras na justiça, a gente tem que contratar advogado, pagar um monte de taxas. Por causa desses processos, deixamos de sustentar missionários, projetos sociais, ajudar pessoas a avançar na obra missionária. Projetos que paramos e outros que deixamos de ir em frente. Sem contar investimentos na nossa igreja, para poder honrar os compromissos com a assessoria jurídica muito boa do Dr. Marcelo Rosa. Mas esse dinheiro vai ter que ser reembolsado. Alguém vai ter que pagar esses recursos lá na frente. Mas eu queria, ao trazer essa palavra, dizer o seguinte, queridos. Deus não aprova nada disso. E eu sei que vocês estão assistindo aí, vocês estão processando a igreja, né? Todos os vídeos, alguns me perseguem, mas a igreja está lá fazendo a vontade do Senhor. E eu vou deixar pela 3ª e última vez uma palavra pastoral. Fiz isso no ano passado. Fiz isso há poucos meses numa ceia do Senhor. E agora, a última vez, como uma palavra de Deus. Tirem os processos da justiça contra a igreja. Processar a casa do Senhor é processar o Senhor da casa. E é Deus quem é o justo juiz. Então, queridos, procurem lá o advogado de vocês, Dr. Jorge Ruas, e diga assim: Deus mandou tirar os processos. E ele vai fazer isso com tranquilidade. E aí vocês vão seguir a vida de vocês. E a gente assume o prejuízo. Mas se vocês continuarem com esses processos, a gente vai ter que pedir reembolso. E ele vai ser dado pela justiça. E vocês não terão recursos para pagar. Gastando dinheiro à toa. Trabalhamos tanto, suamos tanto. O mundo vive em tantas dificuldades. Pessoas arrumando problema onde não existe. Ouça essa palavra pastoral. Aproveitem, porque Deus já começou a disciplinar e vai disciplinar mais. A história da igreja de Cascadura é marcada por muitas lutas, muitos problemas, muitos porões de pecado. E Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E posso deixar aqui registrado. E por que eu tenho gravado isso? Para registro histórico, igual está aqui, ó, na palavra do Senhor, quando Deus gravava, mandava registrar todas as coisas. Profeta Jeremias tomou tapa na cara, sofreu violência, foi preso, foi para calabouço. Nossa, João Batista foi denunciado adultério, cortaram a cabeça dele. O nosso Cristo denunciou o pecado e foi para a cruz. Mas lá na igreja de Cascadura, um antigo pastor antes de mim, que não era pastor, mentia no púlpito, fez um montão de coisa errada. Hoje, vive internado numa fazenda para dependentes químicos, porque é alcoólatra. Queridos, ninguém zomba de Deus. E termina a minha palavra, uma palavra de paz, uma palavra profética,
para ficar registrado, porque quando começar a acontecer, alguém vai dizer assim, o pastor Marcos tinha falado. E desde que eu cheguei em Cascadura, eu tenho profetizado como autoridade bíblica, espiritual, e pregado naquele púlpito, que Deus ia fazer coisas inéditas naquela igreja, que Deus ia fazer coisas extraordinárias naquela igreja, que a igreja viveria um avivamento. Mas para viver avivamento, Deus fez uma peneirada, uma limpeza geral, para tirar coisas que há décadas viviam nos porões daquela igreja. Mas Deus nos enviou para lá para fazer um trabalho digno e que honra o nome do Senhor e a história da PIB de Cascadura e da história dos batistas brasileiros. Então, queridos, caiam em si, se arrependam, peçam perdão a Deus e quando quiserem, peçam perdão à igreja, porque a igreja agiu corretamente diante de tantas coisas que vocês fizeram. Então, a palavra que eu deixo aqui, quando Deus quis libertar o povo de Israel do Egito, mandou Moisés e a ordem era para o faraó, deixe o meu povo ir. Ele, coração endurecido, vaidoso, né? Não deixou. Moisés ia, deixa meu povo ir. E vocês conhecem a história. O coração de vocês está endurecido. E Deus muitas vezes endurece mais. Então, parafraseando Moisés, deixem a PIB de Cascadura ir, viver a sua missão. E vocês sigam a vida de vocês. Ok? E a você, querido irmão da PIB de Cascadura, membro ativo, nós teremos 2 audiências agora em novembro. Graças a Deus eu estarei presente, eu estou esperando esse tempo. Estarei lá diante do tribunal, junto do juiz, vou levar documentos que comprovam alguns crimes, coisas sérias, não é isso? Mas a gente nesse tempo todo só sofreu agressão, assédios, mentiras e tudo, calados, como nos ensina a palavra, andamos a primeira milha, a segunda milha, demos um rosto, viramos o outro. Nossa, quanta tolerância, quanta paciência. Mas precisa isso acabar e Deus vai agir, está agindo no tempo certo. Diante disso, vamos viver na dependência do Senhor, com dependência sempre em santidade e fé. A obra pertence ao Senhor. Deus não toma prejuízo nunca, mas sempre chama para conversar aqueles que estão atrapalhando o desenvolvimento. Dá linha na pipa, como eu sempre faço, e depois ele puxa. Tá bom, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Lembrando que no próximo domingo, 1º domingo de novembro, Ceia do Senhor, celebração da ressurreição, mês da música, teremos algumas programações especiais. E vamos seguindo, sempre vivendo o Evangelho de Jesus, a justiça de Deus, lembrando que Deus cuida de todas as coisas em todo tempo. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá.